Boa noite, mulherada. Sejam bem-vindas, mães desse Brasilzão. Sejam bem-vindas à nossa primeira live de aquecimento do Desafio Farmácia Natural, que começou oficialmente hoje. E eu tô muito feliz, sabe por quê? Somos mais de 8.000 mães inscritas no Desafio Farmácia Natural. Isso me deixa muito, muito feliz em poder ver a potência, né, da farmácia natural e como que tem mães, famílias interessadas em oferecer cuidados naturais para suas crianças, o que é maravilhoso. Sejam muito, muito bem-vindas. Deixa eu botar aqui na live para eu poder ver os comentários de vocês. E quem estiver chegando agora, eu gostaria de pedir que vocês me avisassem. Quem está aqui pela primeira vez comigo numa live no Instagram, me avisa. Tem um tempo que eu não faço lives no Instagram. Hoje em dia, as lives que eu faço são quase todas no YouTube. A última vez que eu fiz uma live aqui no Instagram, eu estava lá na Índia. Fizemos eu e o Ricardo juntos. Já tem um tempinho, mais de um mês. Mas é sempre bom estar por aqui também. E queria saber quem está aqui pela primeira vez, quem está participando de uma live comigo pela primeira vez, boa noite. E se vocês puderem me falar também a cidade de vocês, quantas crianças vocês têm e a idade das crianças, também vou ficar feliz em saber, tá bom? Quem já está acostumado a assistir minhas aulas lá do YouTube, no Beabá da Mama, sabe que eu gosto de interagir bastante com vocês, porque eu fico aqui só vendo, né, as letrinhas subindo. Então, é bom ter essa interação para eu sentir que eu tô realmente com pessoas de verdade aí do outro lado e não só falando com o celular, com a máquina, com o computador, tá? Calma aí, pela primeira vez, deixa eu botar meu óculos aqui para enxergar melhor. A Levana Massa de São Paulo, um filho de 11 anos. Gente, aqui o Instagram é rápido, né? Tem uma mãe Ivana de João Monlevade, Minas Gerais. A Fran Smith de Ribeirão Pires, São Paulo, filha de 4 anos. Mesquita, Rio de Janeiro, a Vanessa tem uma filha de 9. Sejam todas muito bem-vindas. Selma está aqui pela primeira vez. Amanda, São Paulo. 4 filhos! Caramba, Amanda! Que coragem! Olha, a sociedade tinha que pagar para você não precisar nunca mais trabalhar, porque olha a contribuição que você está dando aí para a sociedade, gente. 8 anos, 4 anos, 2 anos, 5 meses, caramba. Daliane, 2 filhos de 8 meses e 8 anos, Fortaleza, seja bem-vinda. Rose, Luciana, primeira vez que está participando de uma live comigo, está em Lima, Peru, e tem um filho de 7 anos, uau! Eu já visitei Lima, mas tem muito tempo, terra muito boa também. Itaporanga, Paraíba. Gente, sejam bem-vindas, mães do Brasil todo. Tem uma bebê de 3 anos, prematura de 7 meses. A Michele é de Miguel do Iguaçu, Paraná, 3 filhos. 1 ano e 7, 1 de 9, 1 de 15. Catu, Bahia, filha de 1 e de 11. Sejam muito bem-vindas. Muito bom, né? A gente está juntas, muito bom. Mães unidas, gente, é uma força muito poderosa. Então, qual é o objetivo desse nosso encontro aqui de hoje? Carol, de Recife, uma filha de 2 anos e 11 meses. Então, tem muitas aqui que estão participando comigo de uma live pela primeira vez. A Mia de Joinville, filha de 3 anos. A Georgia Recife, 3 aninhos. A Elisa de 3 anos, também filhinho de 3 anos. Cantinho Baby, um filho Davi de 7. Bom, então sejam todas muitíssimo bem-vindas, tá? Como eu falei para vocês, estou muito feliz, dou parabéns para quem está aí inscrita no Desafio Farmácia Natural, me avisa, porque já somos mais de 8.000 mães inscritas juntas, participando desse desafio que começou hoje oficialmente. E somos mais de 15.000 mães aqui nesse Instagram, gente, olha só. Que maravilhoso ver a quantidade de mães e famílias que desejam cada vez mais apoiar a saúde das suas crianças de forma natural, com recursos, remédios caseiros que não têm contraindicação, que não provocam efeitos colaterais nas crianças e que são muito mais baratos do que os remédios da farmácia.
E o melhor de tudo, funcionam. Então, farmácia natural, minha gente, provoca uma revolução na vida de uma mãe. Vocês não fazem ideia. E, na verdade, esse desafio tem como objetivo permitir que vocês tenham esse gostinho ao longo dessa semana toda. Vocês vão poder experimentar, colocar a mão na massa e realmente utilizar os recursos que a gente vai mostrar para vocês ao longo desses dias, para vocês verem que funciona. É incrível, não é mágica, não é feitiçaria, não é bruxaria, é Ayurveda. Então, e eu não vou estar aqui sozinha hoje, né? Eu chamei a Jéssica, que é uma mãe, assim como eu, e que já implementa farmácia natural. E eu quero que ela compartilhe com vocês. Ela é minha aluna do curso Farmácia Natural. E ela vai compartilhar com a gente hoje como é que foi implementar a farmácia natural na vida dela, na vida das crianças dela, né? Para mostrar um pouquinho para vocês do quão poderoso pode ser a farmácia natural. Não sei, a Jéssica já está aqui online, Jéssica? Deixa eu ver se ela já está aqui. Chapada Diamantina, gente, que delícia, né? O Brasil todo aqui com a gente, muito bom. Deixa eu ver se a Jéssica... Thaís Lojo, turma 3, a Thaís vai estar comigo também já em uma live. Deixa eu ver se a Jéssica já entrou. Gente, tem tanto tempo que eu não faço live aqui no Instagram. Deixa eu ver, Jéssica. Deixa eu chamar ela aqui para live. Não consigo chamar, será que é porque... Calma aí. Jéssica, se você estiver online, dá um oi aí no chat, por favor. Ah, aqui. Ela já tinha pedido para participar. Então, vou entrar aqui com a Jéssica. Tá certo, gente. Internet, Instagram. A Lucélia aqui, quero tirar meus filhos dos antibióticos. Oi, Jéssica! Oi, tudo bem? Boa noite! Boa noite. Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Bom, primeiro quero te agradecer por ter aceito o nosso convite. Olha só as princesas! Muito obrigada por ter aceito o convite de estar aqui comigo, compartilhando um pouquinho de como foi farmácia natural para você. Eu sei que sua vida é bem preenchida, né? Por essas duas meninas lindas. Bastante. Que o seu tempo é escasso. Então, realmente, muito, muito obrigada por disponibilizar um pouquinho do seu tempo. E a ideia é que a gente faça aqui um bate-papo, né? Uma conversa de mães. Para você contar um pouquinho como é que foi para você o Farmácia Natural, como é que era a sua vida antes do Farmácia Natural, como é que está a sua vida agora depois do Farmácia Natural, quais foram as dificuldades, os perrengues, né? Como você ultrapassou os desafios também. E na hora de se inscrever para o curso também, que receios você teve, medo, dúvida, enfim. Então, se você puder passar por isso aí, começando a compartilhar, né? Como é que era antes e como é que está agora depois do Farmácia Natural. E se você puder apresentar suas filhas também, falar um pouquinho delas. Então, participar do Farmácia Natural para mim foi um divisor de águas, na verdade, né? Eu tenho duas meninas, como vocês viram aqui, uma de 9 e uma de 4. A de 4 anos, ela nasceu com uma deficiência de GA e uma deficiência de alfa-1 antitrypsina, que eu nem sabia o que era até então. É uma coisa bem nova e quase ninguém conhece. Então, ela sempre teve uma imunidade bem baixa, né? Ela estava sempre muito doente, fazendo uso de antibiótico constantemente. Às vezes, precisava de 3 antibióticos para curar uma doença só. Então, aquilo estava me deixando desesperada, a palavra certa é essa. Então, eu comecei a buscar tudo que eu podia para ajudar, de alguma forma, a imunidade dela a aumentar um pouco, né?
E Uhum. assim, eu sempre acreditei na alimentação saudável, né? Isso eu carrego para mim, mas é uma coisa que de vez em quando a gente esquece, deixa para lá, o corre-corre do dia a dia é sempre mais fácil abrir um pacote do que descascar uma fruta, né? Então, assim, a gente vai levando, às vezes fica nos cuidados de outras pessoas que não têm o mesmo cuidado que você, enfim. Mas e aí eu fui buscando no Instagram e achei a farmácia natural e pensei, gente, é uma alternativa. Vamos lá, vamos estudar. No mínimo, no ruim e no ruim, a gente aprende uma coisa nova. E aí eu fui. Mas eu fui assim, eu fui de uma forma que eu mesmo me espantei, porque eu me apaixonei completamente pela farmácia natural, pela medicina ayurvédica, assim. Porque é muito simples, as especiarias são muito fáceis de encontrar, os preços são bem menores do que nas farmácias, remédios. E assim, é tudo muito simples de fazer na cozinha. Eu sou péssima, não sou cozinheira. Quando o Ricardo me mostra um troço para fazer, eu já fico, ai meu Deus, como que faz isso? Pelo amor de Deus. Aí quando ele faz, é tão simples que eu fico assim, gente, é só isso? Não é possível. Então, assim, foi tudo muito fácil, assim. E graças a Deus, aqui na minha casa tem dado muito, 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 muito certo. Tanto Uhum. que a última vez que a gente foi no imunologista delas, foi segunda-feira passada e eu mostrei para ele a última vez que ela tomou um antibiótico. Ele falou assim: estou estarrecida com esse tempo inteiro que ela está sem tomar antibiótico. E Então, quanto para foi? mim, Quanto tempo foi, Jéssica? então, a última vez que ela tomou um antibiótico foi acho que em dezembro, nem eu lembro direito, em novembro, alguma coisa do tipo. Só que ela tomava antibiótico praticamente todo mês. Entendeu? Por conta dessa imunidade baixa, dessas coisas todas, sempre que a gente vai no médico, eles mesmos ficam com medo e Aham. acabam passando antibiótico para ela. Então aquilo estava me deixando louca, sabe? A palavra certa era essa. E Então assim, ela passou de uma realidade em que ela tomava antibiótico uma vez por mês pelo para estar menos, no 6 meses mínimo, sem antibiótico. no mínimo era uma vez por mês que ela tomava. Era o mínimo, era uma vez por mês. E nunca um antibiótico resolvia, era sempre 2, 3 antibióticos. As febres dela eram febres persistentes, que não passavam. E assim, hoje em dia, semana passada eu até mandei acho que mensagem para vocês que ela estava gripada e tudo. Ela teve uma febre, 4 horas da manhã. No dia seguinte, eu comecei a agir correndo, sabe? Fazendo tudo que eu tinha. Na verdade, não. No dia anterior, eu tinha percebido que ela estava começando a ficar resfriada, gripada. E aí eu entrei com tudo. Todas as informações que tinham naqueles gripes e resfriados, eu fiz. Sabe? E regrada, eu passei um dia fazendo, sabe, em função daquilo. Porque é mais fácil você passar um dia em função daquilo do que você passar uma semana tentando curar uma febre, um negócio arrastado. Então eu fiz tudo certinho. Aí ela teve uma febre, 4 horas da manhã, e no dia seguinte era como se ela nem tivesse ficado doente. Eu É. achei assim, fiquei maravilhada mais uma vez eu fiquei maravilhada. Então, assim, espirrou aqui em casa, mel, cúrcuma, pimenta preta, e vai embora. E é chá de imunidade, vamos embora. Porque o outono é assim, né? A gente toma chá de imunidade quase o outono inteiro, né? E eu falo assim que eu fico maravilhada. Toda vez que vocês escrevem no Instagram, eu tô sempre fazendo meu depoimento, porque eu quero muito que as mães acreditem que realmente dá certo. Porque para mim foi um Uhum. divisor de águas de verdade. E não é uma criança fácil, entendeu? Não é uma criança que, não, ela só fica gripadinha. É uma criança que tem uma imunidade baixa, né, de acordo com os exames. Então, eu achei Sim. que fosse servir para as outras crianças, mas não fosse servir para ela. E eu, de novo, me espantei e falei, não, serve para todo mundo. Foi É, maravilhoso, de verdade. é incrível mesmo. E a gente não acredita, né? No primeiro momento, acha assim que é mágico. E isso que você A trouxe é palavra muito certa é essa. interessante. À medida que a gente vai implementando no dia a dia, com a gente, com as crianças, vai fortalecendo a nossa confiança de que É isso. realmente funciona, né? É isso. Eu acho que
a gente começa devagar, não acreditando, de repente a gente usa paralelamente remédio, mas assim, quando você acredita, mas aí você é aquilo que você sempre fala, você tem que agir nos primeiros sintomas, você tem que fazer as coisas certas, porque realmente não adianta você dar um mel, mas dar um chocolate. Não, É, entendeu? Você está enxugando gelo, não dá. é. As dificuldades que eu encontrei aqui, continuo encontrando, mas melhorou muito, que foi a questão de açúcar, farinha de trigo, né, farinha branca, porque são crianças que frequentam escolas, que comem. Graças a Deus, a minha mais velha, ela nem come essas coisas, porque ela foi criada muito mais à risca do que a mais nova, né? Aquele negócio, a gente vai criando, a mais velha é uma coisa, a do meio é outra coisa, e assim vai. E aqui em casa foi assim mesmo. Até 2 anos ela não comeu nenhum tipo de doce. A mais nova não, a mais nova já foi no embalo da mais velha. E assim, mas assim, então a mais velha não tem problema com alimentação. A mais nova já é mais difícil, já gosta mais de uma besteira. Mas assim, ela, graças a Deus, ela escuta muito, ela entende muito. E eu acho que ela já passou por muita coisa, então ela também me ajuda muito, porque ela pensa assim, eu não quero viver o que eu já vivi. Eu acho que com 4 anos ela tem uma maturidade, assim, absurda, e ela me ajuda muito. A questão da água gelada aqui em casa também é difícil, porque elas gostam bastante de água gelada. A gente mora no Rio de Janeiro, né? Então, muito calor. Mas, assim, temperatura amena, eu consigo já dar uma água fresca, né? Já vai diminuindo aquilo tudo. Então, assim, eu acho que tudo é aos Exatamente. pouquinhos. Você não vai tacar um gengibre numa criança e vai achar que a criança vai amar aquilo. Não tem como, né? Tem adulto que não aceita gengibre, então criança menos ainda. Então você vai aos pouquinhos, vai oferecendo aqui um pouquinho mais, vai explicando para que serve, por que você está dando, vai É. adotando com mel, vai fazendo uma coisa assim. Ó, dá sempre certo, dá super certo, e tenho certeza que não tem erro. É uma coisa absurdamente maravilhosa, de verdade. Que bom, Jéssica. Fico muito feliz de ouvir esse relato. É isso que dá alimento, combustível para a gente continuar, porque é muito trabalho, mas Mas é muito transformador mesmo. Porque, e foi o que eu vi na minha família, com o Vicente, e vejo com vocês, mães, minhas alunas maravilhosas. E essa questão que você colocou aí da criança, dela não aceitar no início, ter dificuldade, isso é um receio muito comum entre as mães. Ah, mas meu filho ou minha filha não comem nada, não aceitam nada, como é que eles vão aceitar esse tipo de medicamento, né? De, enfim, tomar chazinho de gengibre, gengibre com mel, limão. E é por aí mesmo que você falou, né? A gente vai comendo pelas beiradas. Eu lembro quando eu comecei a dar para o Vicente, ele já tinha. Foi logo depois da introdução alimentar, né? A panaceia, por exemplo, que é aquele suquinho de gengibre com limão e, né, para criança com menos de 2 anos, um pouquinho de açúcar mascavo e água, era assim um cheiro de gengibre. E a gente acha que não vai funcionar, mas funciona, impressionante. Porque a erva tem muita potência, né? Todas as propriedades da erva estão ali, mesmo numa quantidade pequenininha. Então, é isso. E aí, ao longo do tempo, a gente vai ganhando espaço, a criança vai se acostumando vai. e você vai conseguindo aumentar a dose, oferecer na dose apropriada para a idade da criança. E aí, O mais. fato de você colocar na comida é imperceptível, praticamente. Se você colocar uma quantidade muito grande, por exemplo, no feijão, lógico que você vai sentir, mas se você colocar uma quantidade razoável, tranquila, ela vai consumir aquilo sem perceber que está consumindo. É cominho, é tanta coisa que você pode botar, erva doce, manjericão. Gente, eu nem sei mais cozinhar assim essas coisas. Eu fico assim, na minha pia, fica de um monte de troço, eu fico jogando assim, daqui a pouco eu olho, eu joguei tudo, sabe? Porque são quantidades pequenas que no final dá um sabor diferente e muito gostoso, e não fica com aquele gosto de mesmice, né? Que às vezes o feijão tem aquele gosto de mesmice, enjoa. Sempre tem um gosto diferente, porque sempre você colocou uma coisinha a mais de alguma coisa e deu aquele tempero. Então, assim, Sim. eu agora, minha pia, uso tudo. Eu cozinho com a minha pia lotada de pote, vou botando. Quando eu vejo o feijão tem a erva doce, o arroz tem manjericão, e foi embora. Muito bom. E, Jéssica, espirrou, a cuchara tá na mesa.
Agora me conta, quanto que você já economizou de farmácia comum? Você já fez essa conta? Nem faço, porque assim, para mim é uma coisa assim, óbvia, que minha gaveta era lotada, nem cabia. Hoje em dia o que tem ali são, na verdade, o que tem na minha gaveta hoje em dia são remédios de imunidade, são vitaminas, que às vezes eu ainda dou por conta da imunidade dela ser baixa, né? Mas aí eu complemento com coisas homeopáticas, que não são nem remédios de farmácia mais. E, a geleia que vocês passam é o que eu De uso. âmila. Então, assim, nem tenho mais remédio na minha casa, assim. Esquece, assim. Ficou enjoada de gengibre com água, entendeu? Eu vou fazendo assim, só um minuto. Tá, depois eu vou me medicar. Eu não uso mais, é muito pouco que eu uso, assim, de remédio de farmácia, é muito pouco hoje em dia. Muito pouco mesmo. Elas têm rinite, aí agora eu tô estudando mais a parte de rinite, que fez até um vídeo agora, há pouco tempo, do Beabá. Eu tenho estudado a parte de rinite para poder começar a introduzir mais fortemente nessa parte. Porque, assim, uma coisa é você fazer quando a criança está resfriando, está gripando. Outra coisa é uma pessoa que tem rinite mesmo e tem, né? Pronto. Então, assim, e aí eu vou agora, essa mais velha que tem uma crônica, e agora eu vou investir nisso, no meu conhecimento com relação a isso, para cortar de vez isso também. É uma coisa de cada vez, senão a mãe enlouquece também, de tanto conhecimento que eu não tenho nem o que falar. Que é o que eu falo, a medicina ayurvédica é gigante, e eu sou uma pulga perto do conhecimento todo, né, que existe nessa medicina maravilhosa, não tem como. É isso, a gente vai aprendendo de pouquinho em pouquinho, né? Porque de fato a Ayurveda é um universo, é o conhecimento sobre a vida, sobre a natureza. Então vocês imaginam, né? A vastidão dessa vida, a Ayurveda trata de todos os aspectos da vida humana, da vida das crianças. E eu ia te perguntar, você se inscreveu, você entrou na turma 3, foi de setembro, né, de 2022. Foi de setembro. E aí, em novembro, a sua filha menor já não tinha mais antibiótico, pelo que você falou, a partir de novembro, dezembro. Não foi isso? Quando eu comecei na verdade, assim, a gente compra, e eu até quero passar isso para os alunos, que a gente compra às vezes e não lê, tipo, comprei e esquece, né? Então, assim, tem que abrir, tem que ler, tem que estudar. E isso requer um tempinho, né? Você vai pegando as coisas básicas primeiro, vai usando as coisas básicas primeiro, e depois você vai se inteirando mais, raspar a língua, né? É tudo muito novo, assim. Você não faz isso no seu filho quando acorda. Depois se torna um hábito, se você não fizer, tá faltando alguma coisa, igual escova-dente, né? E aí, às vezes, o seu filho não tá sob seu cuidado, e aí você tem que avisar, ó, raspa a língua. E a pessoa que tá cuidando não dá essa importância, entendeu? Que você dá. Entendeu? Então, assim, você tem que ir usando aos pouquinhos, fazendo aos pouquinhos, até você ter o conhecimento. Porque quando você tiver o conhecimento, o primeiro espirro você já sabe o que faz, né? Mas aí apareceu uma diarreia, você nunca leu sobre. Então, já é mais um conhecimento que você vai adquirindo. Então, assim, aos pouquinhos você vai lendo, vai conhecendo, vai perguntando, porque a Bia e o Ricardo sempre respondem. Chata aqui, sempre responde. E às vezes a gente pede o SOS no meio do nada, porque tem que ser nos primeiros sintomas. Às vezes não dá nem tempo de você ler, aí você sai perguntando. Aí sempre assim, tá no manual e tal, não sei o quê. A gente sabe que tá lá, mas assim, até a gente achar, a gente vai estar se perguntar. Mas assim, tem que estudar. Se não estudar e não colocar em prática, só comprar não vai ajudar. Exatamente. Isso que a Jéssica está falando, para quem não conhece, farmácia natural, no curso, né, as mães recebem uma apostila, um PDF que se chama Cuidados Naturais para os Desequilíbrios Comuns da Infância. E lá tem todos os cuidados que a Ayurveda recomenda para os desequilíbrios mais comuns da infância. É um material que está sempre vivo e sendo construído a partir da demanda das próprias mães, né? E é um material muito rico, isso que ela está falando, que ela, né, faz a consulta a esse material. E tem um grupo do Facebook também, com todas as mães que estão no Farmácia Natural, que é onde a gente dá todo o apoio, responde as dúvidas, perguntas, que às vezes, como a Jéssica falou, né, a criança começa a manifestar algum sintoma, algum desequilíbrio, você não está com tempo para ver o material, e a gente responde ali na hora. Então isso também é bem bacana, a gente se esforça bastante para dar esse suporte, esse apoio, porque nós somos mãe e pai, né? Então a gente sabe
A gente Na sabe verdade, como é que é. vocês já têm tempo para tanta coisa, né? Tô querendo saber como é que vocês conseguem arrumar tanto tempo para tudo isso aí. É Facebook, é Instagram, é Meditando, WhatsApp, é meditando. live, é beabá da mama. Eu queria saber, assim, qual o segredo desse tempo aí. Vou botar vocês para meditar, Jéssica, que aí mães que meditam têm mais energia, mais disposição e a gente faz muito mais coisa, é impressionante, é sério. Assim, e aí isso já é um outro tema, mas em breve eu vou começar a ajudar vocês a meditarem, porque a gente ganha muita energia. Quando a mente está mais calma, mais tranquila, mais no momento presente, a gente faz mais coisa. E eu queria te perguntar o seguinte, Jéssica, para você, você achou o curso caro? O que que você achou, assim, na hora de você se inscrever? E depois, agora, depois que você já está alguns meses no Farmacinha? Então, assim, eu sou uma pessoa bem econômica, né? Então, a gente sabe as nossas dificuldades, nossos limites e tudo. Mas, assim, o Farmacinha, graças a Deus, eu resolvi investir, né? Porque tudo que a gente compra é um investimento de Sim. conhecimento. Então, eu resolvi investir nesse conhecimento. Podia não ter dado certo? Podia, né? Como outras coisas que a gente faz, às vezes não dá certo. Mas, assim, o valor hoje, para mim, é, ficou ínfimo, porque assim, a quantidade de coisas que vocês fornecem, de conhecimento, de material, sabe, de aulas. Tudo bem que o Beabá tem no YouTube, mas ele sai, o PDF, não, né, às vezes você não consegue pegar, e ele tá ali para quando eu precisar, para quando eu quiser. Então, assim, o que vocês fornecem para o que vocês cobram, eu acho que não. Eu não consigo nem comparar, assim, é muito maior o que vocês. Eu acho que, assim, se uma pessoa que não amar, porque assim, vocês amam de fato o que vocês fazem. Isso aí tá na cara de vocês. Porque se vocês não amassem, fosse por lucro, eu acho que não teria. Só os ricos poderiam comprar, né? Porque assim, vale muito mais, mas muito mais do que vocês cobram. Assim, não dá para, sabe, comparar um preço pro que vocês fornecem. Porque eu falo para vocês sempre, para mim vocês não são pessoas, são anjos, né? Porque assim, vocês entram no momento de desespero das mães e dos pais. É aquele momento que assim, a gente tem que se agarrar em alguma coisa. Eu sempre vejo no Instagram assim, meu filho tá com a imunidade baixa, não sei o quê, aí pergunta pro médico. O médico tem sempre aquela resposta de sempre. E nunca é é sempre nunca é uma alternativa, é sempre aquela mesma coisa. E assim, quando se abre um leque, num momento desesperador de uma mãe, isso não tem preço, não existe preço. Você poder agir nos primeiros sintomas da sua filha, e a sua filha não evoluir para uma doença mais grave, para sua filha não evoluir para uma febre alta. É, Assim, não há preço que pague isso. Para uma mãe, para um pai, eu tenho certeza que não há preço que pague. De sim. verdade. Jéssica, muito obrigada. Adorei estar com você. Alguém tem perguntas para Jéssica aqui? Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida para tirar com a Jéssica. Aproveitem. Deixa eu só abrir aqui o. É tantas mensagens, né? Que eu não consigo acompanhar. Bastante. E só para vocês saberem, gente, o desafio Farmácia Natural, o curso Farmácia Natural, ele tem como base o Ayurveda. A Jéssica falou algumas vezes de Ayurveda e talvez algumas de vocês nunca tenham ouvido falar nessa palavrinha, é uma palavra em sânscrito. Então, normal, se você nunca ouviu essa palavra, tá? Não se sinta, enfim, menos por causa disso, não. Mas é uma palavra em sânscrito que é o nome de uma medicina. Então, é um sistema de saúde que foi desenvolvido na Índia há milhares de anos atrás, há mais de 5 mil anos atrás, pelo menos. Na verdade, ninguém sabe ao certo quando o Ayurveda foi desenvolvido. Mas é um sistema de saúde, primeiro, reconhecido e recomendado pela Organização Mundial da Saúde para prevenção e tratamento de doenças na infância. E é um sistema de saúde também reconhecido pelo Ministério da Saúde do Brasil. O Ayurveda hoje ele faz parte das práticas integrativas e complementares de saúde do Ministério da Saúde. Então, o que isso quer dizer? Que se você der a sorte de ir num posto do SUS, onde tem ali um profissional qualificado em Ayurveda, ele vai poder te atender com os recursos do Ayurveda, tá? Então, eu sempre gosto de falar e frisar, porque o Ayurveda ainda não é tão conhecido aqui no Brasil.
E eu acho que isso dá segurança, né, para nós mães. Nós mães, é importante que a gente se sinta segura, que a gente sabe de onde veio isso. Isso veio da cabeça da Bia, ela inventou isso. Não, então tudo que eu ensino para vocês, que eu compartilho com vocês, não veio da minha cabeça, não fui eu que desenvolvi. Eu apenas estudo essa ciência, estudo muito e comecei a estudar como mãe, como a Jéssica, né? E vi resultado no meu filho ao longo amanhã, na aula de amanhã, vai ser sobre imunidade, eu vou contar um pouquinho da minha história, a história do Vicente, vocês vão entender um pouquinho mais. E aí, por amor a isso, a esse conhecimento e também como uma forma de retribuir isso que o Ayurveda me deu, eu passei a compartilhar esse conhecimento com outras mães, outras famílias, e por isso que a gente está aqui hoje, conversando com a Jéssica, conversando com todas vocês, né? Então, só para vocês entenderem um pouquinho o que é Ayurveda, deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui para a Jéssica. A Keila perguntando sobre dermatite atópica. Sim, Keila, tem aula gravada e o material na apostila sobre dermatite atópica com todos os medicamentos da farmácia natural que você pode usar. Teve uma mãezinha que eu acho que me perguntou sobre a rotina das minhas filhas, o que eu faço de manhã. Então, fala aí, Jéssica. A rotina que eu faço é basicamente a rotina que a Bia ensina pra gente, né? Acordar, raspar a língua, gargarejar com óleo de gergelim, né? Aí nem sempre eu passo, mas né, quando eu tenho mais tempo, eu faço a massagem, eu passo o óleo de gergelim no nariz, ouvidinho, faço a raspagem de língua, escovo os dentes, banho. É aquela rotina mesmo básica que ela ensina lá na apostila, assim, trivial. Ah, Jéssica, você fica vivendo em função disso? Não, não fico vivendo em função disso. Infelizmente, não tenho como viver em função disso. São duas meninas, eu trabalho, nem sempre estou em casa. Mas, assim, quando eu não estou, que eu não posso fazer, a menina está instruída para fazer. Pelo menos a raspagem de língua, pelo menos o gargarejo, pelo menos escovar os dentes, tomar um banho, né? Aquela coisa mais básica. Não dá para fazer tudo? Não dá. A gente sabe que, infelizmente, eu não acordo 5 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, igual a Bia. Não dá. A rotina de cada casa é completamente diferente. Meu marido trabalha de madrugada, ele sai de casa 10 e pouca da noite para trabalhar. Então, assim, é uma rotina completamente diferente. A minha casa da casa de todas vocês. Mas eu acho que conforme a gente vai se adaptando, cada uma à sua rotina, algumas coisas a gente consegue fazer. E a gente tem resultado nessas algumas coisas que a gente consegue fazer. Vale a pena. Ah, porque eu não consigo fazer tudo, não vale a pena eu fazer o pouco? Não, não é bem assim. Se conseguir fazer quanto mais coisa, melhor. Mas se você não conseguir fazer tudo, tá tudo bem também. Vamos fazer o que dá, né? Agora é que eu começo a pensar dessa forma. Aí o ótimo, tudo bom. Pois é, né? É isso. A gente ainda não pratica um yoga, né? Mas a gente pode pensar nisso futuramente, uma meditação, né? Uma coisa assim. Mas tudo é tudo aos pouquinhos. A gente vai fazendo, a gente vai abrindo. É aquilo, abrindo leque de oportunidades, né? Abrindo leque de conhecimento e das importâncias das coisas. Hoje elas dormem um pouco mais tarde do que eu gostaria, mas elas dormem bem menos tarde do que dormiam antes, né? E a gente vai se adaptando aos poucos e cada vez mais melhorando toda a rotina da casa. Porque você não mexe só com as crianças, você mexe com a família inteira, né? Então, todo mundo tem que se adaptar à realidade, né? Tanto dos temperos quanto da rotina mesmo. Não tem jeito. Isso que a Jéssica falou é bem importante, né? Duas coisas que ela botou. A mudança gradual. Então, cada mudança que a gente quer implementar, ainda mais quando a gente está falando de criança, tem que ser muito gradual, tem que ser muito cuidadosa, né? Respeitosa. No tempo da criança, que às vezes é muito diferente do nosso tempo. Então, isso é muito importante. Senão gera mais estresse, e estresse reduz imunidade e causa doença. E aí a gente está enxugando o gelo. Né? Então, isso é muito importante. A mudança tem que ser gradual. E, segundo, celebrar cada conquista, celebrar cada vitória, né? Ah, nossa, consegui começar a raspar a língua da minha criança, que bom, né? E por que raspar a língua é importante? Vocês sabiam? A língua é o início do nosso sistema digestivo. Então,
comecem, já vou dar um dever de casa para vocês todas, né? A partir de amanhã, quando a sua criança acordar, peça para ela botar a língua para fora e observa como é que tá a língua dela. Você vai ver que tem uma camadinha, ela parece um mucozinho, uma camadinha meio esbranquiçada. E aquilo ali é alimento que não foi digerido, né? É algo que o corpo quer colocar para fora. Durante o sono, o nosso corpo continua trabalhando, o corpo da criança também. E é um momento de desintoxicação natural que o corpo faz durante a noite. Então, uma parte do que ele não quer mais, ele bota aqui na língua. E aí, quando a gente raspa a língua da criança, a gente ajuda o corpo a eliminar isso, aumenta a capacidade digestiva da criança. Então, a criança, quando for fazer a primeira refeição dela, vai estar com mais apetite. E isso tem um impacto no corpo todo da criança, no funcionamento de todo o corpo dela. Então, quanto menor a criança estiver, também é mais fácil, né? De você introduzir qualquer coisa nova. Se a de 9 anos, eu tenho um pouco mais de dificuldade. Se raspar a língua, vamos raspar a língua. De 9, a de 4 eu trago e raspo a língua dela. A de 9, ai mãe, calma aí, não sei o que, já é outro, né? É outra vibe. É outro departamento. Com certeza. Isso também acontece mesmo. Quanto maior a criança, um pouquinho mais desafiador vai ficando se ela não está acostumada com aquele hábito, né? Mas é possível. E também ser firme, né? A gente desenvolver a capacidade de sermos firmes com doçura, né? Que às vezes é super desafiador, ainda mais a gente está cansada, com um monte de coisa, né? A maioria de nós trabalha, a gente não tem... Mulheres dificilmente tem uma única jornada, né? Temos jornadas duplas, triplas, quádruplas às vezes, então... muitas vezes a gente pega um dia que a gente está cansado, sem paciência, e ainda assim procurar ter mesa. E eu falo isso muito para as mães, sejam alunas ou não, que é uma preocupação muito grande. Ah, mas meu filho não vai aceitar esse medicamento natural porque é picante, porque tem gosto assim, gosto assado. Gente, que remédio tem gosto bom? Nenhum remédio na farmácia tem gosto bom, né? Vamos combinar. Tilenol tem gosto bom? Novalgina infantil tem gosto bom? Antibiótico tem gosto bom? Nenhum tem. Mas a gente sabe que aquilo ali é importante, que precisa, a criança está numa situação ali aguda, crônica, e o médico mandou passar e você vai fazer a criança tomar aquele negócio, não é? Você não vai chegar, então tá, você não quer tomar esse remédio aqui, eu não vou te dar. A gente não faz isso. Então, com doçura e firmeza, a gente vai dar aquele medicamento, aquele remédio para a criança. E quando a gente está falando de farmácia natural, não é diferente, é a mesma coisa. Não é porque é gengibre com mel, cúrcuma com mel, que a gente, então tá, minha criança não quer tomar, então deixa para lá. Né? Não, é olhar esse remédio caseiro com a mesma seriedade que a gente olha para o remédio da farmácia comum. Né? Porque eles são tão eficazes quanto. A diferença é o momento, a situação. É claro, quando você vai usar a farmácia natural, o meu filho, né, depois que a gente começou a implementar a farmácia natural, o Vicente nunca... amanhã vocês vão conhecer a minha história, mas ele nunca mais tomou nenhum remédio de farmácia porque não foi necessário. Mas nem sempre isso vai acontecer, não é com todas as crianças. Cada criança é uma criança. Mas diminui muito, é o relato que eu tenho das mães, como a Jéssica, que compartilhou, vocês verem, a filha dela que nasceu com uma imunidade, né, com uma imunidade mais reduzida, uma questão genética, e está 6 meses sem tomar antibiótico. Então, realmente... Ela está no outono, as crianças estão todas espirrando, tossindo, secreção, e ela está aqui, ó. Você já escutou ela tossir alguma vez? Nenhuma. Para mim... É uma vitória absurda e para mim é motivo de orgulho. Para de tossir de bobeira. Isso para mim é motivo de orgulho, porque assim, é graças ao meu esforço, sim, é graças a vocês por apresentar o conhecimento, mas é graças a mim porque me empenhei em prol delas para evitar estar levando em emergência, que era a minha realidade. Era a minha realidade. Era quase toda semana que tá toda semana. Eram 15 dias doente e faltando escola. Ela ficou um ano sem estudar. Ano passado ela ficou o ano inteiro sem estudar porque eu não aguentei mais. Eu falei assim, gente, eu preciso primeiro saber o que fazer para diminuir isso, porque eu não vou ficar
ficar colocando ela na escola para ficar doente. Não Sim. tem, sabe, cabimento. E hoje não, ela tá indo pra escola, não falta. Quando fica doente, Uhum. fica um diazinho tossindo, espirrando, vem uma febrezinha que logo cessa. É outra realidade. Eu não tenho nem palavras para agradecer, assim, o quanto foi maravilhoso na minha vida. Não tem palavras. Ai, Jéssica, que delícia ouvir isso. Muito obrigada. Nada. Deixa eu ver se tem Para mim mais é um alguma. prazer. É sempre bom, né, estarmos juntas. Aqui a Angélica falou, ó, aqui em casa já usamos o poder das plantas há algum tempo. É incrível como funciona. Dermatite atópica, sim. Meu neto tem 4 anos, tem uma tosse alérgica. Eu dei uma aula sobre tosse há pouco tempo. Não sei se ainda está lá no Gigante, YouTube. uma aula gigante sobre tosse. Eu não consegui nem terminar de ler ainda, de tanta informação. Aí a Sarriá tá falando, minha filha começou a ir para a escola, mas lá para cá não para de adoecer toda semana, crise, sinusite, rinite, antibiótico, corticoide, já não aguento mais, preciso de algo. Vem pro farmacinha. Aproveitem o desafio Farmácia Natural, eu bolei para vocês terem um gosto, poderem experimentar, né? Na prática, durante essa semana, o efeito que farmácia natural faz na vida de uma criança, de uma mãe, de uma família, funciona de verdade, gente. E ao longo dessa semana vocês vão ter receitas práticas, simples, fáceis de fazer, de gripe, resfriado, sinusite, rinite. Então, aproveitem, tá? Porque é isso que mais pega, né? Essas questões respiratórias. A Kátia tá falando aqui bronquite, rinite, sinusite. Tem algumas Mas o mães, farmacinha... tem algumas mães fala, perguntando Jéssica. como faz para raspar a língua. E a Bia, ela tá Ah, devendo um vídeo. Desde a época que eu entrei, ela tá devendo um vídeo que eu pedi isso. Assim que eu entrei no farmácia, eu pedi um vídeo para ela. Ela falou que ia fazer um vídeo. Ela se esqueceu e eu também. Porque eu acabei adquirindo conhecimento com o tempo, né? Mas agora eu vou cobrar a Bia esse vídeo raspando a língua. Eu ainda raspo com a colher, mas tenho raspador, né? Mas eu ainda não adquiri o raspador. Mas com a colher também, né? Aquilo que a gente fala, não tem uma coisa, faz com outra e vai engatinhando que uma hora dá certo. exatamente. Mas, gente, de forma muito simples, língua para fora, pega uma colherzinha, que eu não estou com nenhuma colher aqui, uma colher de café e raspa a língua de cima para baixo, né? Nessa direção. E aí você raspa um pouquinho e lava a colher. Raspa na pia do banheiro, né? E quem tem raspador, usa o raspadorzinho, mas a colher de café funciona. Mas eu vou fazer um vídeo sim. É que eu realmente esqueci, Jéssica. Eu imaginei. Eu também esqueci de perguntar, porque você sempre falando dessa forma, eu fui fazendo como você falou. Então, é isso, né? Raspou, lava, eu vou fazendo assim, com todo mundo. Exato. É isso aí. Minha gente, então mais alguma dúvida aqui para Jéssica? Ou para mim? Tem bastante comentários. Minha Porque quando fala filha nunca de tomou doença, as mães se empolgam, né? Porque cada uma tem uma história, assim, né? Teve uma menina aí que falou sobre uma mãe aí que falou sobre a filha dela, que tem uma imunidade baixa também, perguntou se dava para ela fazer. O que eu posso falar para ela é que aqui em casa também tem uma com a imunidade baixa e que eu arrisquei. E graças a Deus o resultado foi super positivo. Eu acho que vale a pena você tentar, já que você não sai nem de casa com a sua filha, como você escreveu aí, para ela não pegar um vírus. Não dá para criar um filho numa bolha, infelizmente. Eu sempre falei essa frase, porque quando as pessoas sabem que a pessoa tem imunidade baixa, então não vai para festa de aniversário, então não faz isso, não vai para escola. Não dá para você criar um filho numa bolha, infelizmente. Então você tem que usar o que você tem nas suas mãos, e se você não tem, você busca, né? Para tentar ter uma qualidade de vida maior para sua filha e para sua família toda, né? Porque criar um filho numa bolha é cansativo para todo mundo, inclusive para a criança, e não é nada saudável. Né? Isso que eu ia falar. Tem um impacto aí para a saúde mental e emocional da criança muito forte, né? Sim. Tudo é motivo para você falar, não faz isso, não toca no chão, lava a mão. Eu vivi isso, eu sei. Né? E hoje assim, a gente pega algumas coisas, resquícios dessa vida que ela teve,
teve um dia que ela chorou porque ela bebeu na garrafa da irmã, né? Desesperada, mãe, eu bebi na garrafa da minha irmã. Sabe, são as coisas que você deixa acontecer, que você deixa transparecer o seu medo para a criança. E você acha que não, que ela não adquiriu esse medo, mas adquire. Adquire e é muito forte. É muito forte. Sim. Então a gente tem que As estar sempre crianças... com a mente e com o corpo bem tranquilo para passar isso para o seu filho, para sua filha que tem imunidade baixa ou não, porque a gente está construindo um ser, né? É isso. Exatamente, as crianças elas são esponjinhas, né? Elas vão absorvendo tudo, às vezes elas nem falam nada, e aí a gente fala, transparece alguma coisa, medo, ansiedade, e isso tudo a criança vai pegando ali, né? Por isso que é tão importante, a Ayurveda dá muita ênfase aos cuidados com a mãe também, por causa disso, porque a relação da mãe com a criança é muito forte. Né? O pai é importante, mas a mãe é insubstituível. Porque imagina, essa criança se desenvolveu dentro do nosso corpo. Não existe nada que se assemelhe a isso. E isso que a Jéssica falou é por aí mesmo, né? Então a gente está calma, tranquila, com a mente centrada, é muito importante para deixar as crianças também calmas e tranquilas. Porque corpo e mente estão conectados. E estresse, ansiedade e impulsividade, né? Então, não dá para criar na bolha. Não dá. Vai trazer outros impactos aí para a saúde da criança. A criança não vai ter uma virose, mas qual o trauma aí do ponto de vista mental e emocional que vai ter para essa criança, né? O mínimo que ela tiver de contato, ela vai ficar doente. O mínimo de contato que ela tiver, ela vai adoecer. Então, não vale a pena viver assim. Não vale. Então, amanhã, para todas vocês que estão aqui hoje, o convite é amanhã, venham para a aula que vai acontecer no YouTube às 8 horas da noite. Então, amanhã não teremos aula de manhã, como temos toda terça-feira, às 10 horas. A aula vai ser à noite, às 8, por conta do desafio. E eu vou falar sobre a imunidade e os passos que o Ayurveda recomenda para a gente fortalecer a imunidade das crianças. Porque as crianças, elas adoecem mais que os adultos, naturalmente. A imunidade delas é naturalmente mais fraca do que de um adulto, do que de um adolescente, né? E aí amanhã eu vou explicar por quê que é assim e o que a gente pode fazer para fortalecer essa imunidade e ter crianças que adoecem menos e que quando adoecem se recuperam muito mais rápido, tá? Então, para todas vocês... da criança, né? Exato, né? Porque assim, a gente saber que a criança tem uma imunidade mais baixa, isso né? Muitas pessoas sabem, os profissionais de saúde pediatras, a ciência moderna fala a mesma coisa. Agora, o que fazer para fortalecer essa imunidade, para que essa criança adoeça menos, para que ela, se adoecer, fique boa mais rápido? Isso que é difícil a gente descobrir. E essa é uma contribuição muito grande do Ayurveda, porque o Ayurveda é um sistema de saúde altamente preventivo, né? Então, o Ayurveda, ele não só trata a doença, ele previne doenças. E aí, quando a gente previne, né? A nossa avó não falava pra gente, prevenir é melhor do que remediar, minha filha. Né? Minha avó fala isso pra mim até hoje. E é verdade, é muito mais fácil você prevenir do que você depois remediar, depois que o desequilíbrio está instalado. Então, amanhã, a aula é sobre imunidade. Então, todas vocês que estão aqui falando que filho, neto, sobrinho, primo tá doente, tá com dermatite, tá com rinite, sinusite, resfriado, enfim, diarreia, o que for o problema que a sua criança está passando agora, assista a aula de amanhã, tá? Por favor, porque vai ser uma aula bem bacana e que eu tenho certeza que vai mudar o jogo de vocês, vai mudar a realidade de vocês. Como mudou da Jéssica e a minha e de todas as alunas, né? Todas as mães que devem esse passo em direção à farmácia natural. Jéssica, muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade. Para mim é sempre um prazer passar tudo isso, passar a minha experiência. Eu estou sempre falando para todo mundo, assim, quando eu moro num condomínio que tem muita criança, muita mãe, então sempre que eu vejo alguma coisa, eu passo a informação, eu passo a instrução. Mas assim, é aquilo, a gente ainda tem uma barreira aí, porque as mães
Quem não tem conhecimento não sabe o quanto rico é essa medicina. Então, para mim é um prazer estar sempre tentando ajudar aí o desespero das mães, porque eu fui uma mãe desesperada e hoje, graças a Deus, eu sou muito mais tranquila, porque eu sei agir, né? E agir nos primeiros sinais e sintomas sem precisar correr para o pediatra e escutar a mesma coisa. Dá um antialérgico, água e observa. Não vai resolver. Vai adoecer e vai começar a ficar mais doente no dia seguinte, mais doente, e assim sucessivamente. Hoje não. Hoje eu não preciso nem falar. Eu sei como agir e eu corto logo no início. E tem dado muito certo, de verdade. Você chegou até a comentar isso, da autonomia que você sentiu, né? Para Com farmácia mim faz toda a natural. diferença. Fez toda a diferença eu saber, porque eu sempre sabia quando ela, principalmente a menor, eu sempre sabia quando ela ia adoecer. Ela levantava, eu já sabia, ela vai ficar doente. Aí eu recorria à médica e ela dizia a mesma coisa: dá um antialérgico e observa e dá água. E eu já sabia que isso, ela ia adoecer de qualquer maneira. Então, assim, quando eu vi que você age nos primeiros sinais, com coisas simples, com especiarias simples, porque às vezes você pensa assim, meu Deus, mas o que é isso? São os nomes, citopaladia, que é isso, gente? Você acha que é uma parada do outro mundo, assim, né? E aí você vê que as especiarias estão ali. Qualquer lugar que você vai, tem elas. Então, assim, Sim. é tão fácil, é tão simples. Ah, porque meu filho tem menos de 2 anos, estou vendo aqui um monte de mãe falando isso, né? Que meu filho tem menos de 2 anos, não posso usar mel, mas a Bia está sempre dizendo uma outra alternativa, além do mel, se a criança também não gosta do mel, enfim. Então ela Sim. está sempre informando. E a dúvida que você tiver, principalmente quando você não é aluna, ela já responde. Né? Então, quando você é aluna, a resposta vem muito rápido e a ajuda é muito grande. Eu acho que vale muito, muito, muito a pena, de verdade. Que bom, Jéssica. Que bom que fez tanta diferença para vocês. Você falou alguma coisa que eu ia te perguntar, mas fugiu agora. Deixa eu ver aqui, as pessoas têm muito medo das plantas e se esquecem dos diversos efeitos colaterais dos medicamentos. Né? Os medicamentos da farmácia comum têm uma série de efeitos colaterais. E essa questão, agora eu lembrei que eu ia falar com a Jéssica, da autonomia, da gente agir nos primeiros sinais e sintomas, e muitas vezes esse agir nos primeiros sinais e sintomas nem precisa você oferecer alguma erva ou especiaria. Às vezes uma mudança na alimentação da criança já é o suficiente, né? Porque isso eu falo muito no Farmácia Natural e vou falar ao longo dessa semana toda nas aulas. Vocês vão ver o quão importante é a alimentação. Para o Ayurveda, a alimentação é medicamento, é remédio, é o super remédio, né? Porque não adianta a gente dar, no farmácia natural, por exemplo, mel com cúrcuma se a criança está cheia de secreção, e se você for na farmácia comum, descongestionante, e dá no café da manhã para a criança comer pão com manteiga, pão com queijo, leite com Nescau, porque aí você está enxugando o gelo. Então, muitas vezes é uma simples mudança na alimentação, né? O Vicente hoje ele acordou já, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, ele acordou já com o nariz estranho, meio congestionado, assim, estava mais produtivo do que o normal. Aí, já falei para ele, né? Aí ele ama banana, não dá para comer banana hoje, né? Por quê? Porque banana faz mais muco, é uma fruta mais fria, mais pesada. Então, às vezes, são mudanças simples que a gente não faz ideia antes de conhecer a Ayurveda. Eu, pelo menos, não fazia ideia de nada disso. A gente acha que fruta é saudável e pronto. Né? Exato. E fruta é saudável, mas quando a criança está saudável. Quando a criança adoece, quando ela está com... Mesmo no início ali de um desequilíbrio, aí a gente já tem que mudar, pelo menos a forma como oferece a fruta, né? Você pode oferecer, por exemplo, uma maçã cozida, ao invés da maçã crua. Então, essas dicas, esses pulos de gatos, né? A gente vai aprendendo com o tempo, aos pouquinhos, não é nada, né, de uma hora para outra. Eu mesma, que já estudo Ayurveda há quase 10 anos, ainda me sinto
estudante dessa ciência, porque é uma ciência muito vasta, muito E vasta, mamãe muito falando ampla. da vitamina com banana. O que que a gente pode falar para ela? Vitamina com banana, ó, Jéssica, tá vendo? A aluna farmácia natural não dá mais vitamina com banana, porque a gente não deve ser uma combinação incompatível, né, Jéssica? Tem um leite com fruta. Exatamente. A gente não deve misturar laticínio com nenhuma fruta. Então, porque é muito pesado para a digestão. Fica muito difícil do corpo da criança digerir e aí começa uma série de problemas. Então, É. esse é um conceito único do Ayurveda, né? Essa noção de combinações. Então, alimentos que podem até ser saudáveis se consumidos isoladamente, quando consumidos juntos, podem trazer problemas para a saúde da criança. Um deles é o laticínio, E iogurte com fruta, leite com fruta. as aulas que você dá sobre estação também são importantíssimas. Eu não perco nenhuma, desde o verão, que foi quando eu comecei. Eu venho assistindo todas as aulas e, assim, é uma diferença muito grande, porque muda as especiarias, porque muda as Sim. frutas, né? Então, assim, é uma virada de chave muito importante você começar a agir conforme as estações do ano, assim. É uma virada, assim, muito importante. É uma outra aula Porque que eu nós, apresento. as crianças, né, e nós, todo ser humano, a gente faz parte dessa natureza. Apesar da vida moderna dar a sensação para a gente que a gente está desconectado da natureza, mas não, a gente faz parte da natureza. E a gente é muito influenciado pelos ciclos da natureza, né? Dia e noite, as estações do ano. Então, da mesma forma que o Ayurveda recomenda uma rotina diária alinhada ao ritmo dia e noite, né? Que é esse ritmo mais próximo nosso, também tem todos os cuidados sazonais. Então, a gente mudar a alimentação da criança, mudar a rotina, também é bem interessante. E nas aulas das estações eu mostro isso, né? Isso tudo aos poucos vai fortalecendo a imunidade da criança. E aí tudo vai se encaixando. E a gente tem esse resultado, como a Jéssica botou aí. 6 meses sem antibióticos, né? O médico incrédulo tem que falar para ele de Ayurveda, Jéssica. Fala, olha, Ayurveda, já ouviu falar em Ayurveda? Ele Tem vai muito, isso surtar. é ótimo, tem muitos médicos hoje, médicos modernos estudando Ayurveda, né? E é maravilhoso. Quanto mais a gente puder. Teve uma imagem no início da live que falou que a pneumologista da filha disse sem problema nenhum, da água gelada, Ah, é. não tem nada não, pneumologista. Os médicos precisam, o que o Ricardo está falando que uma mãe compartilhou aqui, eu não vi. Que a pneumologista da filha disse que não tinha problema nenhum da água gelada para criança. Mas todo médico fala isso. Todo médico fala isso. Tanto que as minhas estavam acostumadas com água gelada normal. Por isso que os médicos precisam conhecer a Ayurveda, gente. Todo ser humano precisa conhecer a Ayurveda, porque a Ayurveda realmente é incrível. Porque é uma ciência que nos ensina a viver de acordo com a natureza. Então, quando a gente vive de acordo com a natureza, tudo se encaixa, todo mundo fica mais saudável. Gente, então vamos lá, já tá tarde. A Jéssica precisa dormir, as filhas dela também. Se eu não desligar, elas não desligam também. Todas nós precisamos descansar. Então, obrigada pela parte. Mais uma vez, obrigada, Jéssica. Obrigada a todas vocês que estavam aqui participando com a gente. E a gente se encontra amanhã às 8 horas, só que amanhã lá no YouTube, tá bom? Tá bom, Bia, obrigada. Eu tava botando o celular para carregar, que tá com 5%. Um beijo grande, Jéssica. Para mim é sempre um prazer, tá? Fique com Deus, boa noite. Estou sempre aqui. Muito obrigada. Um beijo, Jéssica. Tchau. Tchau, fique bem. Saúde para todo mundo, gente. Todos. Tchau. Tchau, tchau. Gente, eu não lembro onde que eu saio da live no Instagram. É aqui? No X. Meus amores, então, boa noite para todas vocês. A gente se encontra amanhã no YouTube, tá bom? Na aula sobre imunidade. E para a gente fortalecer a nossa imunidade, a imunidade das nossas crianças, a gente vai dormir daqui a pouco, né? Já são 9 horas, tá bom? Um beijo grande. Fiquem bem, muita saúde para todas nós.